Estamos iniciando mais um podcast com Confrabusiness. Hoje temos o privilégio de estar recebendo Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia. No último episódio, nós tivemos Jorge Lima, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que nos deu uma aula aí sobre os objetivos do novo governo de São Paulo aí em relação ao desenvolvimento sustentável, empresarial, por setores, enfim. Os que puderam assistir, foi fantástico, e os que não puderam, eu sugiro que vejam. Tá? Queria agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, sem os quais não seria possível nós estarmos aqui, a Jader Almeida, a Lifetime Investimentos, o Hospital Vera Cruz, a Jaive, nosso mantenedor, PwC e Plaenge. E aqui ao meu lado, Giovanni Madaloni, especialista em inovação. Estamos aqui, inclusive, nos estúdios da GM7, em Campinas, onde nós gravamos esse programa. E passo a bola para você aí para fazer a apresentação do Gustavo. Maravilha. Bom, obrigado, Raul. É uma honra receber o Gustavo Estrella, que é um amigo e um profissional que dispensa comentários aqui. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu tenho uma biografia de formação na Universidade do Rio de Janeiro, em administração de empresas, com MBA em São Paulo. É uma pessoa com experiência aí que começou na área cimentícia, depois para o setor energético, e aí entrando na CPFL, e numa conversa aqui por trás dos bastidores, descubro que ele vai fazer aniversário na CPFL, mais de 2 décadas, 22 anos. O CEO da CPFL, muito jovem, 49 anos, pai de um casal, né? Um menino e uma menina. E queria, primeiro, assim, agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, é muito importante. Muitos empresários se inspiram em CEOs como você. E bem-vindo, se sinta em casa. Eu já vou começar com uma pergunta. Pensando na transição energética que está acontecendo no mundo, essa preocupação das empresas aderirem aí a alguns compromissos sociais sustentáveis, a gente entende que o país, com a potência e extensão do Brasil, pela sua natureza aqui, possa ter vantagens, mas eu queria que você falasse um pouco aonde o Brasil está, aonde o mundo está nessa transição energética, aonde o Brasil se encontra, e falar um pouco para os nossos ouvintes tentar entender um pouquinho do que é a transição energética. Bom, Raul, Giovanni, obrigado pelo convite. Prazer grande estar aqui com vocês para debater um assunto tão interessante como a transição energética. Bom, eu acho que quando a gente olha a posição do Brasil hoje, a gente tem uma posição de destaque no tema de transição energética. Primeiro, né, assim, acho que já passamos daquela fase de achar que não existe aquecimento global, né, que a mudança climática não está acontecendo. Isso é fato, né? E quando você pensa no mundo migrando para uma economia mais verde, o tema de energia ele é fundamental, né? E um grande desafio ainda, né? O mundo inteiro hoje, para você ter uma ideia, a matriz energética do mundo hoje ela é somente 11% limpa. Então, 11% limpa, a matriz energética. A matriz elétrica deve estar em torno de uns 20% a 25%. Quando a gente vem para o Brasil, a nossa matriz energética ela já é mais de 50% limpa e a matriz elétrica bate quase 90% de energia verde. Então, a gente tem realmente uma posição de destaque no mundo. Isso vai desde o etanol, quando a gente fala da matriz energética, né, e na matriz elétrica, né, a gente tem muita hidráulica, né, e mais recentemente o desenvolvimento de energia solar e energia eólica. Tá? O Brasil, então, ele vem de uma base já muito limpa, muito verde, uma perspectiva de crescimento muito interessante, né? O potencial que a gente ainda tem para desenvolver energia limpa no Brasil ele é enorme, tá? E, de fato, diferente do resto do mundo, que tem um desafio muito maior. Quando a gente vai para a Europa, Estados Unidos, a própria China, a gente ainda tem muita geração em cima de carvão e de petróleo,
né, e nuclear também. Então, o desafio da transição energética, né, para esses países passa aqui por custo, mas passa também pela capacidade que eles têm de desenvolver energia limpa. Só para dar um número para vocês interessante, quando a gente fala de energia eólica, né, o Brasil tem o que a gente chama de fator de capacidade. O que é o fator de capacidade? Eu tenho uma capacidade instalada numa torre eólica. Né, se eu tivesse 100% do tempo um vento constante, eu conseguiria gerar exatamente a capacidade dessa torre. Isso, de fato, não acontece. Então, o fator de capacidade é quanto eu efetivamente consigo gerar com aquela torre. O Brasil, hoje, esse fator gira em torno de 50%. Na Europa, esse fator é em torno de 30%. Quer dizer, a nossa capacidade... Mais de 50% a mais do que... Pois é. A capacidade que a gente tem de desenvolver energia renovável, limpa, de maneira muito eficiente, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de preço, é muito grande. Então, isso aqui gera para o Brasil um diferencial competitivo importante quando a gente compara a nossa capacidade de geração de energia com os outros países do mundo. Tá? Mas acho que isso aqui hoje é a agenda que a gente tem hoje no mundo inteiro, né? Como é que a gente vai desenvolver a nossa matriz. Né? Então, você vê a China com uma agenda muito clara, indo nessa direção, né? Mas a China fala de virar carbono neutro em 2050. Quando você pensa numa economia como a da China, isso é um baita de um desafio, né? E muita coisa precisa ser feita, eles já estão fazendo isso, né? Mas ainda tem quase 60% da matriz ainda em cima de carvão. Né? Os Estados Unidos... extremamente poluente. Que é extremamente poluente. Né? Então, de fato, o mundo hoje trabalha e estuda, né? Como é que a gente consegue gerar de maneira eficiente novas fontes, né? Para fazer esse salto. Né? De novo, o Brasil sai aqui na frente, né, com uma capacidade de desenvolvimento de energia renovável e com impacto positivo na economia, né? As nossas empresas, a produção pode ser feita com energia limpa, renovável e barata. Acho que esse é o desafio que o Brasil vai ter para os próximos anos. Eu espero que a gente consiga aproveitar. Fantástico. Eu sabia de alguns números, mas outros que você citou, eu não tinha conhecimento, e a gente vê o protagonismo que a gente tem perante o mundo. Então, acho que isso aumenta a responsabilidade, seja do poder público como do poder das empresas, do privado. Né? E falando justamente em empresas, Gustavo, ano passado, 2022, a gente viu que a CPFL Energia teve o seu melhor resultado, recorde, tanto em EBITDA quanto de resultado líquido. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, frente a esse cenário que você já comentou desse protagonismo brasileiro, como que é para uma empresa privada estar vendo isso, estar promovendo primeiro isso a curto prazo e o que se busca a médio prazo? Eu acho que quando você fala de toda a cadeia do setor elétrico, é uma indústria de capital intensivo e com uma perspectiva sempre de longo prazo. Isso vale para a geração, né? Quando você faz uma planta nova, que a remuneração vai se dar num prazo de 20 ou 30 anos. Né? Na distribuição, a mesma coisa, né? Que é o nosso principal negócio. Né? Hoje, um pouco mais de 50% do nosso EBITDA vem de distribuição, né? Então é, de fato, o nosso maior negócio. E esse planejamento de longo prazo ele é fundamental. Né? Só para te dar um exemplo aqui, né? Em 2022 a gente fechou com um investimento na CPFL de quase 6 bilhões de reais, 5,8 bilhões de reais. É o terceiro ano consecutivo que a gente bate recorde de investimento. Né? Então, assim, esse planejamento ele é fundamental, porque tudo que eu faço agora, você vai o colher lá na impacto frente. vai ser daqui a 5 ou 10 anos. Então, a carência de investimento que eu tenho agora, eu consigo tocar minha operação, só que essa conta vai chegar lá na frente. Então, esse planejamento ele é fundamental. Tá? Especialmente no momento como a gente está vivendo hoje. Né? Se eu voltar aqui lá para o comecinho de 2020, né? No começo da pandemia, eu tinha um programa de investimento, começou a pandemia, né? E a gente sentou e, bom, o que vai acontecer com o mundo? Né? O que a gente faz? Ótima pergunta naquele momento. Pois é, o que a gente faz com esse programa de investimento? A gente segue o investimento ou não segue o investimento? Tomamos a decisão de seguir o investimento com muita incerteza. A gente tinha reuniões assim, praticamente toda semana. Um cenário totalmente incerto. Vivido, né? Pois é, então a gente tinha esse desafio. Tomamos a decisão de manter o nosso investimento, né, e os resultados começam a ser colhidos já a partir de agora. Né? Um dos principais indicadores do setor elétrico é o que a gente chama de DEC. DEC é a duração, o tempo que um cliente da CPFL fica sem energia ao longo do ano. Eu tinha um desafio muito grande lá no Rio Grande do Sul.
até pelas características climáticas, de geografia, até a própria infraestrutura do Estado, eu tinha um desafio muito grande de cuidar da minha rede, que é muito grande. Hoje eu tenho 2/3 do Estado do Rio Grande do Sul, né? E eu tinha um DEC, na comparação dos patamares de CPFL muito alto. Meu DEC chegou a bater alguma coisa em torno de 15 horas por ano de um cliente da RGE sem energia. Estar desassistido, vamos dizer assim. Pois é, a gente definiu um plano de investimento. Hoje eu invisto quase 2 bilhões na RGE, e esse investimento já trouxe esse DEC para abaixo de 10 horas, batemos 9 horas no ano passado, uma perspectiva de chegar a 8 horas. Isso aqui é mudança na forma de operação, aliado a um programa robusto de investimento que a gente está fazendo. Então, essa perspectiva de longo prazo ela é fundamental e tem que ser preservada, seja o cenário que a gente tiver. Então, você tem mudança de governo, incerteza econômica, pandemia. É fundamental que a gente tenha a capacidade de manter o nosso planejamento de longo prazo. E foi isso que a gente fez e continua fazendo. Então, a gente começa a colher resultado financeiro, né? A gente veio aqui com recorde de resultado financeiro, melhores indicadores de operação da história da companhia o ano passado, não só da RGE. Melhoria de processo, etc. De tudo. Aqui em São Paulo também, com os melhores indicadores operacionais. E a gente, não só os resultados que a gente atinge, mas a forma como a gente atinge. Fechamos o ano passado com 0 acidentes na CPFL, com os melhores indicadores de segurança da história da companhia também. Então, de novo, aqui é planejamento, né, e capacidade de execução. Acho que foi isso que a gente fez e os resultados espelham tudo que a gente vem fazendo nesses últimos anos. Parabéns, porque a gente na pandemia a gente viu o mundo dando um passo para trás. Claro, vivia-se algo jamais visto, jamais sentido e estava tudo escuro. E a decisão que você acabou de comentar de manter, acho que foi muito corajosa, porque realmente, até indo fazendo uma analogia com outros segmentos, não se sabia se era 30 dias, 60, 90, o setor de alimentação, por exemplo, ficou 7, 8 meses fechado. Então, eu imagino para uma grande corporação com objetivos no mínimo de médio, como você falou, muito mais de longo, decidir manter investimento. Tem que ter coragem para isso. Mas legal, falamos um pouco do CPFL, agora eu queria falar um pouco do Gustavo. Eu tive o privilégio de ver uma outra entrevista sua, na qual você citava que você fez administração lá para trás, porque você tinha o desejo, o sonho de ter uma loja McDonald's. Isso é verdade? Isso é verdade. Na verdade, eu me considero um privilegiado. Assim, eu acho que desde muito novo, assim, com 13 anos, eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu queria fazer. Assim, eu sempre gostei muito da área financeira, então eu já tinha na minha cabeça de que eu queria mexer com alguma coisa ligada a finanças, ou de ter um negócio. Ser um empreendedor. Pois é, então, com 13 anos, eu me lembro que eu decidi que eu ia fazer um curso. 13 anos? Com 13 anos, que era ligado a esse mundo, enfim, mais de negócio. Né? E eu achei que a administração, que era um curso mais aberto, eu podia ir lá na frente, porque obviamente eu não tinha uma clareza do que eu queria fazer, né? Mas que acho que era um curso que me dava a capacidade de lá na frente poder escolher e me direcionar melhor. Né? Um pouco mais tarde, com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, isso eu estou falando de começo da década de 90, foi o boom das franquias aqui no Brasil. E na época a franquia mais famosa, ou mais cobiçada era o do McDonald's. 1986, quando eles entraram no Brasil. Pois é, e custava R$500 mil. Naquela época. Naquela época, na verdade, $500 mil na época para abrir um McDonald's. Eu estava longe de ter esse dinheiro na época. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa antes para jogar meu sonho um pouco mais para frente. E acabou sendo bom, porque eu acabei direcionando a minha carreira toda na área financeira e, de fato, eu me encontrei no mundo corporativo. Então, hoje, assim, eu não tenho nenhuma ambição de empreender e admiro quem empreende, especialmente aqui no Brasil, porque é um desafio muito grande, né? Mas eu me encontrei na área corporativa, e construí minha carreira inteira na área financeira. Eu passei por todas as áreas dentro da área financeira, tesouraria, controladoria, planejamento financeiro, enfim, novos negócios. Uma visibilidade fantástica do negócio, porque a área financeira é... Pois é, né? Então, mas eu consegui ter uma carreira assim, muito planejada, né? Eu sabia sempre que próximo passo eu tinha que dar, né? Então, de me desenvolver, né? de rodar na área, de passar pelas diversas áreas, né? De saber que
pensando numa ambição de ser um vice-presidente financeiro, né, um CFO como eu fui, né, ter experiência em tesouraria e controladoria era fundamental. Eu passei por essas duas áreas, então eu fui construindo minha carreira, posso dizer talvez de uma forma um pouco mais previsível, né, mas assim com muita sabendo exatamente que próximo passo eu tinha que dar para chegar no meu objetivo, né. Eu acabei, como vocês comentaram aqui no começo, eu estou há 22 anos na CPFL, eu nunca imaginei, né, ficar tanto tempo numa empresa só, né. Então eu vim para Campinas em 2001, né, até interessante que eu entrei na CPFL em 2001, em abril de 2001, vocês lembrarem, o racionamento de energia começou em junho de 2001 também. Que era um problema nacional que não se tinha vivido até então. O setor estava de cabeça para baixo, né? A CPFL, do mesmo jeito, tinha sido ainda recém-privatizada, né, de 97 até 2001. Então, toda transformação, né, que a CPFL passou, né, internamente, e também pela mudança que a gente passou no setor, pelo racionamento, depois o novo marco legal em 2004. Cultura em relação a isso. Tudo. Quer dizer, então eu vivi muito isso, né, e o que eu brinco é que, na verdade, eu estou há 22 anos aqui, mas eu trabalhei em várias CPFLs ao longo desses 22 anos. Né? Quando eu entrei lá atrás, tinham duas subsidiárias, hoje eu tenho 150, né? É de tudo que a gente passou aqui, negócios que a gente empreendeu, entramos em renováveis, entramos em hidráulicas, compramos uma série de empresas. Se transformou. Abrimos o capital em 2004, quer dizer, então, de fato, a companhia se transformou, né? E eu me sinto assim, muito orgulhoso de ter participado desse processo de transformação da companhia. Parabéns. Né? Importante colocar, quer dizer, eu entrei aqui em 2001, eu era analista financeiro, né? Então eu entrei como analista financeiro, tive uma série de posições na CPFL, de analista fui gerente de planejamento, virei gerente de orçamento, virei diretor de RI, diretor de controladoria, CFO, né? E desde 2019 eu sou o CEO da companhia. Então eu acho que eu vivi esse processo de transformação, foi da CPFL e foi meu também. E tenho orgulho de olhar para trás e ver tanta coisa bacana que a gente fez nesses últimos 20 anos. Parabéns. Dá para ver que você foi um estrategista, um jogador de xadrez aí na sua carreira. E acho que quando a gente conversa com CEOs de forma geral, eu vejo isso. Todos se planejaram, porque não tem crescimento sem planejamento. Claro que a vida nos traz vários fatos novos e eu acho que isso que ela é bela, mas se a gente não sabe para onde quer ir, é o famoso, qualquer direção serve. Então, parabéns, porque eu acho que sempre que a gente começa com um foco, ele vai acontecer em determinado momento. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas ele vem. É isso. E é fundamental, assim, de estar numa empresa como a CPFL, te dar a oportunidade de trabalhar com muita gente boa. Né? Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha carreira, de estar sempre rodeado de gente boa. Isso é um desafio saudável. É fundamental. Então é gente é gente da sua equipe que te puxa e que te leva para um patamar diferente, para líderes que você teve ao longo da sua carreira, né, que te motivam, te puxam, te desenvolvem. Então, ter gente boa perto de você é fundamental o tempo inteiro. Concordo. E acho que eu tive o privilégio de ter muita gente boa que eu trabalhei nessa CPFL ao longo desse tempo. Que te ajudou nessa caminhada. Muita gente. Fantástico. Gustavo, a gente está falando muito de planejamento, mas eu queria te perguntar por curiosidade. Você imaginou que um dia pudesse ser convidado para ser o embaixador da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, como você comentou lá para mim, que é sobre saúde e bem-estar? Isso foi uma coisa planejada? Não foi, assim, e te digo que talvez uma mudança de mindset que eu tive na minha carreira mais importante foi quando eu assumi aqui em 2019, eu vim da área financeira. A área financeira, objetividade, pragmatismo, resultado. Super prático. E o resto, vê lá como é que você faz depois. Né? E quando eu assumi aqui a minha cadeira, eu pensei assim, eu preciso ser uma liderança inspiradora para a CPFL, para além do tema financeiro. Eu não posso correr o risco que as pessoas percebam ou achem que existe um CEO que, na verdade, é um CFO sentado na cadeira. Então, eu tive um desafio, né, de mudança de mindset, né, de entender que o pilar financeiro ele é muito importante,
mas tem outros pilares também, né? E como é que você combina isso daqui? Quando você combina isso daqui, a gente volta para essa visão de longo prazo, que é onde a gente de fato vai levar a CPFL para o patamar que a gente quer, né? Então, se eu pegar hoje aqui, eu sou super envolvido com os temas de diversidade dentro da companhia, tema de cliente, isso aqui é um tema hoje fundamental, né? Isso aqui não, o histórico do setor elétrico, e não só da CPFL, o histórico do setor elétrico é excelência operacional. Então, é uma empresa de engenheiros olhando para a rede, olhando para como é que a gente automatiza a rede, melhora a qualidade, traz uma tecnologia nova. Isso aqui é fundamental. A gente sempre fez isso, vai continuar fazendo. Mas só isso daqui não é mais suficiente. Eu tenho uma outra ponta aqui importante, chamada cliente, né, que muito em breve, com a mudança de mercado que a gente está tendo, esse cara vai ser livre. E o nosso desejo hoje é que o dia que o mercado abrir, o nosso cliente acorde de manhã e fala, eu posso sair, mas eu não quero, eu gosto da CPFL. Então, o que a gente tem feito hoje, isso é uma transformação cultural na CPFL, de como é que a gente coloca o cliente no centro das nossas decisões, né? Então, hoje eu lidero um comitê, que é o nosso comitê de cliente, é um comitê multidisciplinar, com todas as áreas, né? E, de novo, o nosso desafio é cultural, é entender que quem trabalha na TI precisa entender que indiretamente ele afeta a percepção do nosso cliente na nossa companhia. O financeiro também, todo mundo, né? Então, o desafio é como é que você traz essa cultura de cliente para dentro, né? Então, eu falei de diversidade, falei de cliente, falei de os temas gerais ligados ao ESG, temas sociais. A gente tem feito e pode fazer muita coisa no tema social. Isso aqui não é caridade, isso aqui é negócio. Quando você coloca tudo isso daqui junto, né, o grau de engajamento que você gera internamente entre os colaboradores, o grau de compromisso que eles têm com a CPFL é outro, o grau de compromisso que você tem com a comunidade que barra cliente é outro. Isso aqui vira negócio no final do dia. Então, o meu desafio, quando eu assumi essa posição, é como é que eu consigo combinar tudo isso daqui, né, para que a gente consiga atingir os resultados financeiros, que são super importantes, mas com uma perspectiva de longo prazo e sustentável. Ele sozinho, como era no passado, a gente não consegue mais fazer. Isso está atrelado à palavra propósito. Você criou um propósito e conseguiu implantar isso para que a cultura da empresa pudesse desenvolver, se engajar e se aproveitar, mas contribuir para a sociedade em geral. Isso é muito bacana e realmente é um tema que é um grande desafio dentro da empresa. São pessoas que fazem as empresas se desenvolverem, mas os líderes precisam engajar as pessoas para o seu propósito. Para tirar o melhor delas. Pois é, e eu tinha um desafio, né? Porque eu me lembro quando eu assumi, toda reunião que começavam a falar comigo, eu falei, tem um projeto novo aqui, mas não vai gastar dinheiro, isso aqui não tem orçamento para ele. Então, peraí, me fala a ideia primeiro, depois a gente fala de orçamento. Então, eu tinha um desafio de quebrar essa visão de que eu estou conversando com o CFO, não é mais o CFO, né? É o CEO. Então, eu quero ouvir as ideias, eu preciso agora fomentar que as pessoas tragam inovação, tragam novas ideias, né? Então, é fundamental que você, de fato, mude a percepção, né, de como as pessoas te enxergam. E eu tinha esse desafio muito grande, né? E aprendi, assim, porque eu acho que eu, de fato, eu sempre tive muita certeza daquela visão pragmática que eu tinha, que, na verdade, ela pode ser complementada e, de fato, os resultados são impulsionados quando você tem essa visão um pouco mais geral, tá? Então, eu comecei talvez com uma visão menos convencido, quer dizer, dessa visão, hoje eu estou 100% convencido, né, de que é tudo combinado, não dá para você atacar um ponto só e deixar os outros dois de lado. E é por isso que a gente é tão ativo nessas agendas, né? Eu falei aqui de diversidade, há 3 anos atrás, a gente tinha 5 eletricistas mulheres, né? Criamos uma escola de eletricistas, a gente já tinha essa escola, 100% dedicada para mulheres, né? No começo, a gente tinha dúvida, será que vai ter inscrição? Será que as mulheres se interessam? Procura, né? busca. A primeira turma, tivemos 800 inscrições, só de mulheres, 800 inscrições. Surpreendeu. Totalmente. Hoje, eu tenho mais de 150 eletricistas mulheres na minha rede hoje. Fantástico, parabéns. Então, isso aqui é uma ação. Assim, a gente tem uma série de outras ações. De novo, a forma como isso se reverte positivamente para a companhia, entre os colaboradores, você falou de propósito, isso aqui é, enfim, VPL mais que positivo, pensando com cabeça de financeiro. Eu vou dar um relato que a gente não combinou. Eu estava jogando tênis antes de vir hoje aqui para a gravação. Saí antes, porque daí até um colega nosso de Confrabiz
Falou, pô, mas por que você... Eu falei, eu tenho gravação de podcast com o Gustavo Estrella. Putz, eu tenho que te falar um negócio. Eu o chamei essa semana porque eu tenho um amigo dele que está montando um estúdio de música e precisava, com uma extrema urgência, ligar a energia para poder funcionar, que já tem algum... E ele falou assim, o Gustavo me retornou de bate-pronto. Eu até brinquei, pô, você aciona um presidente para um assunto desse. Ele falou assim, mas ele foi extremamente gentil, me direcionou e o problema resolvido. Então, quando você falou foco no cliente... para os nossos amigos CEOs, etc., é isso. Eu, como dono da minha empresa, eu gosto de ser acionado porque é onde você sente aquela dor pequena, é onde você consegue analisar todo o seu processo, onde que aquilo pode ser melhorado, oportunidade. Então, parabéns, porque você falou isso e já me veio à cabeça o que eu ouvi agora na quadra de tênis. Fantástico. E esse tipo de situação, Raul, assim, eu uso muito isso. Todos os pedidos como esse que chegam para mim, eu quero entender com o meu time por que ele teve que me acionar? Aonde que está a dor do meu processo aqui? Por que ele... Por que chegou para você? Por que chegou para mim? Escalado, então, eu acho que aqui, de novo, assim, muito menos querer achar um culpado, mas muito mais como é que você melhora o processo, né? Entende aonde ele pode ser melhorado, né? E acho que essa mentalidade que a gente tem hoje, que é focar no cliente, vai muito por aqui. Quer dizer, então, de fato olhar, bom, o que não está funcionando, como é que a gente pode fazer para melhorar. O nosso comitê de cliente, ele trata temas como esse daqui. Pessoal, temos aqui um problema X, como é que a gente resolve? Ali no meu comitê, eu tenho TI, tem engenharia, tem comercial. Todos os departamentos. Está todo mundo ali. Quer dizer, a solução está ali na mesa. Os solucionadores estão ali. A gente só precisa de foco para isso, né? Então, você ter um comitê multidisciplinar, que a gente passa lá 2, 3 horas discutindo o cliente, todo mês a gente faz isso, faz a diferença. Na cabeça uma cultura que o cliente é fundamental. Que, por incrível que pareça, nem toda empresa tem isso muito claro hoje. Não, e para a gente é um desafio, porque assim, eu tenho 16 mil colaboradores espalhados em 700 cidades, que vai desde o Ceará até a Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. Como é que você faz fomentar essa cultura para todo mundo? Essa cultura. Porque não adianta só eu estar aqui na sede falando de cliente, se o meu eletricista lá na ponta, ele não sabe. Exatamente. E te digo assim, eu tenho hoje orgulho, né, quando eu vou, e fui agora recentemente lá no Sul, eu chego lá numa subestação nossa e os eletricistas vêm falar para mim de cliente. Vem falar para mim de segurança, que é um outro valor importante. A cultura está chegando lá, é isso que interessa. Está permeando, porque é outro desafio. Sair do CEO e permear para a linha de frente, para o chão de fábrica, esse é o grande desafio, essa é a grande conquista. E no final do dia, é esse cara que está na porta da casa do meu cliente. Se esse cara não tiver esse mindset, não adianta eu ter. É ele que propaga a cultura da empresa. Fantástico. Já falamos bastante de visão de médio, curto praticamente no seu segmento não existe, mas médio e longo prazo. Mas eu queria só fazer uma análise rápida. Isso está muito em linha com um novo termo, em tese, de ambidestria corporativa. Então eu queria que você só explicasse de forma bastante rápida como que você coloca isso em prática nessa linha que a gente já vem falando. Legal. Vou dizer que isso é tentador. Assim, a gente olhar o curto prazo é tentador. Então, assim, eu sou listado, né, na Bolsa, e eu tenho um compromisso, né, de todo trimestre, fazer uma prestação de contas para os meus investidores. Assim, a tentação de você focar no curto prazo para entregar bons resultados é grande, mas a gente sabe que esse balanceamento ele é fundamental, né, de você olhar como é que você entrega a curto prazo, mas sem deixar de pensar no longo. Acho que esse é o nosso maior desafio. E o desafio maior, ele passa... Como é que você faz a conexão entre os dois, né? Então, assim, eu tenho um desafio no longo prazo de chegar em tal lugar. O que eu preciso fazer hoje? Hoje para chegar lá. A pedrinha que eu vou fazer hoje para chegar lá. A pedra fundamental hoje. Se eles não estiverem conectados, a gente tem muita dificuldade de olhar o longo prazo, porque as nossas metas, fechamos o trimestre, fechamos o ano, as metas, elas puxam muito mais para curto do que para longo prazo. A gente tem meta de longo prazo também, mas no final do dia, a meta de curto prazo ela é muito mais pesada do que a de longo prazo. A pressão é muito maior. Então, a gente realmente precisa direcionar a companhia, né, para que, de fato, olhe para esses dois, né? Vamos ter que cuidar do curto prazo, mas precisa conectar os dois. Eu preciso saber o seguinte, quando eu estou trabalhando no curto prazo, eu tenho certeza de que eu também estou trabalhando no longo prazo. Você está contribuindo para os seus objetivos de médio e longo. E esse é um outro desafio que a gente tem, né? Assim, a gente fecha o nosso plano estratégico olhando 5 anos à frente todos os anos, né? O que a gente faz hoje é um trabalho grande de disseminação do planejamento estratégico para todos os nossos colaboradores.
Então a gente faz um evento, convida todo mundo. Assim, esse evento aqui tem 2, 3, 4 mil pessoas participando desse evento, onde a gente fala quais são os macro desafios da CPFL, aonde a gente quer chegar nos próximos 5 anos. De novo, eu preciso ter o time inteiro olhando para o mesmo a longo prazo que eu estou olhando. Comprometido. Senão eu vou ter um correndo para cá, o outro correndo para cá. Quando um corre para um lado, o outro corre para o outro, a gente fica no mesmo lugar, não sai do lugar. Então o desafio é que, de fato, a empresa inteira respire aquele planejamento de longo prazo e se enxergue nele, que esse é outro ponto importante. Né? Como é que eu, aqui na minha área X, Y, Z, como é que eu me enxergo nesse objetivo aqui? O que eu posso fazer para contribuir para a gente chegar lá? Então, esse trabalho também de envolvimento das pessoas, ele é fundamental. Né? De novo, numa empresa do meu tamanho, isso aqui é um baita de um desafio. Então, eu conto muito com a liderança. Eu tenho hoje 700 posições de liderança na companhia, e a gente usa muito essa liderança para que a gente consiga realmente disseminar e chegar nos 16 mil, que esse é o nosso desafio. Essa visão que você atua, quando você indexou, quando a CPFL tomou a decisão de ir para a Bolsa, qual é a relação que você enxerga na questão da segurança que os seus investidores têm em relação à CPFL? Você acha que esses investidores, eles olham esse trabalho todo que você faz, ou eles estão olhando só o resultado que a CPFL vem trazendo? Eu acho que a gente está num processo de mudança, assim, Giovanni, o que eu acho que é muito bom. Tá? Assim, a gente fala de sustentabilidade já há muito tempo. Né? Se a gente voltar aqui, a gente teve a Rio 92, onde já se falava de sustentabilidade, e esse assunto tomou muito pouca atração. Né? O que eu acho que muda na conversa que a gente tem hoje, né, quando a gente fala de ESG, é que hoje tem uma demanda muito grande que vem dos nossos stakeholders em relação a esse tema. Então, cada vez mais a gente vê a comunidade nos cobrando, qual é o papel que as empresas vão ter nessa agenda, o que a gente está fazendo. Né? Meus colaboradores cada vez mais me cobram isso, e também os investidores. Então, assim... É uma cobrança generalizada. Generalizada. E se eu voltar aqui, talvez, 5, 7 anos atrás, eu falo muito com o mercado, falo muito com o investidor, essa aqui era uma agenda que passava, assim, eu falava de resultado e acabou. Hoje, não é raro de eu ter reuniões específicas para falar de ESG. Sobre o tema. Então, eu tenho um investidor financeiro, é um fundo, geralmente estrangeiro, tem um fundo, que ele me chama: o que você está fazendo de ESG? Quais são os seus planos? Você vai ser carbono neutro, não vai? Tua governança e tudo mais. Então, cada vez mais existe essa cobrança. Eu acho que eles também perceberam que, no longo prazo, isso aqui gera resultado mais sustentável. Tá? Então, a pressão e a cobrança de resultado financeiro sempre vai acontecer, mas hoje eu sinto uma preocupação genuína desses meus stakeholders em relação aos temas de ESG. E é por isso que a gente tem uma visão tão clara de que isso aqui virou negócio. E quando vira negócio, vai ter foco, vai ter meta, vai ter objetivo, aí a gente consegue avançar, que acho que é o que está acontecendo agora. Né? Cada vez mais a gente vê empresas liderando essa agenda. Né? Você citou aqui o Pacto Global. Tenho assim, o prazer e a honra de participar do Pacto Global, e eu vejo, assim, de maneira muito genuína, o interesse que as empresas têm hoje de avançar nessa agenda e avançar junto. Acho que esse é outro ponto importante. A gente aprende muito com a experiência dos outros e vê como é que a gente usa a melhor prática para que a gente consiga, porque aqui não é uma corrida de quem vai chegar primeiro, vai chegar todo mundo junto. É colaborativa. É colaborativa. Então, não competitiva. Melhor prática tem que ser disseminada para que todo mundo chegue mais rápido. E eu acho que ações como o Pacto Global é muito nessa linha. Como é que você junta todo mundo para que a gente consiga avançar mais rápido? Isso que a gente está falando é exatamente. Eu queria que você me pintasse um quadro. Qual é o futuro que o Gustavo Estrella vê no setor, na CPFL? E aí acho que você pode comentar, porque eu li a respeito do plano ESG que tem em 2030 da CPFL. Qual é o futuro que você vê nesse setor de energia? Né? Eu acho que é um futuro assim, de muita mudança. A gente está preparando a CPFL para esse novo mercado que a gente vai encontrar. Então, a gente já tem aqui um caminho sem volta de energia verde. De novo, cada vez mais a gente vê a demanda dos meus clientes querendo ser suprido com energia limpa, então, cada vez mais. Então, acho que isso aqui é um caminho sem volta. O lado bom é que a gente conseguiu desenvolver energia limpa e renovável a preço competitivo. Tá? Então, a gente consegue ir nessa linha com preço.
tá? Porque esse aqui é um desafio que a gente tem no mundo inteiro e no país como o nosso, né, que tem uma dificuldade de renda, um país em desenvolvimento, né, o tema preço ou tarifa de energia é um tema muito importante. Então, você expandir a nossa matriz de maneira ótima e eficiente, ele é fundamental, né? Isso é um desafio, porque a gente tem imposto alto, a gente tem muito subsídio na tarifa, né? Você tem hoje aqui o tema de geração distribuída, que hoje é o tema, há uma explosão em geração distribuída, né? Acho que é super saudável, é uma fonte nova, vamos chamar assim, de energia, mas que não pode continuar sendo desenvolvida com subsídio, né? Só para colocar para vocês aqui como é que funciona esse mercado, né? Você tem um cliente meu que coloca uma geração distribuída, um telhado na casa dele, ele investe lá 30, 40, 50, 100 mil reais, né, num projeto, né, coloca lá os painéis solares, né, mas ele continua conectado na minha rede, né? Então, o que ele faz? Ele gera energia ao longo do dia, né, ele não consome, manda essa energia para a minha rede. Injeta, né, na rede. E à noite, quando é o pico de consumo dele, ele traz essa energia de volta, né? Pela regulação de hoje, ele não paga pelo uso da minha rede, né? Qual é o problema? Alguém precisa pagar por isso, né? Quando eu pego aqui o meu universo de clientes... É cara, né? Pois é. Sim, no almoço grátis. Né? Pois é, quando eu pego o meu universo de clientes, eu tenho 2 clientes. Eu tenho os clientes de mais renda, que é quem tem dinheiro para fazer esse investimento, recebe o subsídio, né? E tem um cliente de mais baixa renda, que não tem dinheiro para colocar o painel solar, ele paga essa conta. É totalmente injusto uma situação dessa. Só para dar uma ideia para vocês em números, tá? Expectativa para esse ano aqui é que esse subsídio, depois da expansão de GD que a gente teve ano passado, foi uma expansão explosiva, temos quase 20 GB de capacidade instalada de geração distribuída hoje no Brasil, o subsídio esse ano vai ser 5,4 bilhões de reais, tá? Só como efeito de comparação. O maior programa social do setor elétrico, que é o programa de subsídio para baixa renda, tá? O cliente de baixa renda recebe um subsídio de 40% na tarifa, beneficia mais de 20 milhões de clientes no Brasil inteiro. Esse subsídio hoje está em 3,5 bilhões de reais. Qual metade? Então eu tenho o subsídio da geração distribuída, que hoje está chegando a 2 milhões de clientes. Os clientes mais ricos da minha área de concessão recebem hoje 5,4 bilhões de reais. E 20 milhões? E 20 milhões recebe 3,4. Sabe quanto vai ser ano que vem? O subsídio vai ser quase 10 bilhões de reais de subsídio para a geração distribuída. 10 bilhões de reais, ou seja, essa conta e vai cair de novo no colo desse meu cliente de mais baixa renda, né? A nossa preocupação é o quão sustentável é esse modelo, né? Onde a gente vai continuar tendo a geração distribuída sendo expandida, e que bom que ela vai ser expandida. Sim, né? O mas ponto é um marco adequado de regulação, né? Ela não precisa mais de subsídio, não precisa. Como eu falei, a geração solar e eólica, elas hoje já são competitivas. Elas já voaram, já estão em cruzeiro já. Não precisa mais de subsídio. Então, o desafio que a gente tem aqui, eu acho que é um desafio, pensando na sustentabilidade desse mercado, ok, vamos crescer com energia limpa, precisamos discutir o tema de subsídio, esse é um tema crítico hoje, que encarece demais a nossa tarifa, então precisa realmente discutir, né? E pensar como é que esse mercado se abre. Então, o mercado hoje, a partir de 24, 100% dos clientes de alta tensão já são potencialmente livres. Então, um cliente de uma empresa, tem empresas pequenas, ele hoje vai ter, a partir de 24, a possibilidade de escolher se ele quer continuar cativo ou se ele quer ir para o Mercado Livre. A expectativa, isso aconteceu já em vários lugares do mundo, é que você vai ter essa abertura de cliente livre também para o baixa tensão, para o grupo B, que é o cliente residencial e tudo mais, né? Precisa ver como é que você faz isso daqui, né, para que você faça essa migração, que eu acho que ela é super saudável, essa portabilidade importante, desde que não coloque essa conta no colo do cliente que, por acaso, não pode migrar. Tá, então, esse aqui é um desafio que a gente tem. Acho que a gente passa por uma modernização grande do setor elétrico, é importante. Citei aqui alguns indicadores de qualidade, né? Cada vez mais a gente é cobrado pela regulação para ter mais qualidade, mais eficiente. Isso aqui vira multisite tarifário, isso aqui vira redução de tarifa quando a gente é mais eficiente, pela lógica de regulação que a gente tem hoje, né? O nosso desafio é como é que se torna esse sistema sustentável no longo prazo. Sustentável. Tá? Então aqui é sem subsídio. Isso, e você acha que tem um exemplo modal no mundo, na Europa? Tem vários. Assim, tem vários. Assim, a Europa é assim,
Você acha que é o caminho que a gente vai seguir? Acho que é o caminho natural. Assim, se pegar aqui Portugal, que é um bom exemplo, assim, é hoje um mercado onde qualquer um pode ser livre. A Califórnia é um outro bom exemplo também. Então, assim, existem já exemplos, né, do que a gente... a serem seguidos. Assim, a gente tem hoje uma dinâmica um pouco diferente, o Brasil tem uma matriz diferente desses países, mas eu digo assim, a direção é essa. A direção é cada vez mais desregulamentação, cada vez mais abertura, cada vez mais empoderamento do cliente, né? Porque isso aqui demanda da gente investimento em modernização, gera competitividade, mais eficiência e gera essa competição. Eu acho que o caminho é esse. O ponto é como é que a gente faz isso. Vai acabar baixando os custos depois para o cliente final. O benefício vira para ele, sem dúvida. Ô Gustavo, a gente está chegando no fim e assim, é muito interessante, eu acho que tem muita conversa que podia ter aqui, a gente ficaria horas ou dias. Uhum. Eu vejo a sua trajetória, o legado que você construiu na sua carreira e dentro da CPFL, essa contribuição de duas vias, né, do seu aprendizado e a sua contribuição. Mas o que eu queria que você pudesse falar e deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Quais são as dicas que você dá de uma forma que possa inspirar esses líderes a desenvolverem a sua empresa, com os seus líderes que estão embaixo dos CEOs? Como a gente tem muito CEO que participa do ConfraBusiness, acho que por tudo que você comentou e até os resultados que isso reflete, eu acho que você pode passar aqui e contribuir de alguma forma inspiradora algumas dicas para os nossos CEOs aqui. O que você deixaria de mensagem? Primeiro, eu acho que a gente precisa assumir o nosso papel de protagonista. Para mudar esse país. Tá? E eu acho que a gente tem uma força e um poder muito grande. Não vamos esperar que alguém vai fazer isso, político A, B, agora, ninguém vai fazer isso, nós é que vamos fazer isso. Tá? Então, quando a gente coloca, por exemplo, essa agenda ESG, assim, o meu sentimento é de que eu estou fazendo alguma coisa para melhorar esse país. Tá? Seja por fazer uma empresa do tamanho da CPFL mais moderna, mais produtiva, que gera emprego, que gera renda para a população, seja para a agenda que a gente tem. Né? A gente falou aqui muito de ESG, mas quando eu crio um CPFL nos hospitais, né, onde eu invisto 150 milhões de reais colocando painel solar para reduzir a conta de energia dos hospitais públicos da minha área de concessão. Eu estou, no final do dia, melhorando a saúde pública, dando capacidade de investimento para esses hospitais, para prestar um serviço de melhor qualidade, investir em equipamento. Isso aqui nós é que fizemos. Foram 150 milhões nos 2 primeiros anos, tem mais 140 agora nos próximos 2. Tá? Então é um programa nosso. Quando eu crio um CPFL Jovem Geração, onde eu crio atividade de artes, música, do contraturno escolar. Então eu pego os alunos de uma escola pública, eles estudam de manhã, à tarde a gente cria uma agenda para eles, eu estou desenvolvendo eles também. Projetos assim, que enchem a gente de orgulho. Assim, tem um projeto aqui em Campinas, no Instituto Anelo, eu fui visitar um instituto, trabalho sensacional, tem muita gente boa que precisa de apoio, precisa de direção, precisa de mentoria para que, de fato, esses projetos saiam do papel. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Que a gente realmente tem capacidade de fazer isso, tem conhecimento, né? Tem capacidade de investimento e tem pessoas. Né? A gente hoje fomenta muito, a gente tem o programa Semear, né, o nosso programa de voluntariado. O meu objetivo é que os 16 mil colaboradores se envolvam em alguma ação da CPFL, doando qualquer coisa, conhecimento, tempo, qualquer coisa, para que a gente de fato consiga avançar nessa agenda. Então, eu acho que para as lideranças que estão à frente de empresas como a CPFL, o que a gente pode fazer para avançar nessa agenda, de fato, trazendo mais igualdade, trazendo mais oportunidade, que no final do dia o nosso desafio é fazer o Brasil crescer e ser um país melhor para a gente morar, para os nossos filhos crescerem. Então, eu acho que nós temos muita condição de fazer muita coisa em cada posição que a gente está, seja ela qual for, a gente precisa assumir o protagonismo. Não achar que alguém vai fazer, a gente é que vai fazer. Exatamente. Fantástico, Gustavo. Muito obrigado por ter separado esse tempo na sua agenda para bater esse papo com a gente. Foi fantástico. Eu acho que foi uma aula de gestão, uma aula de foco no cliente e uma aula de responsabilidade social. E eu gosto de sempre trazer fatos. Eu brinquei com a questão de hoje, eu jogando tênis, mas na segunda-feira eu estive com a presidente da Sobrapar, que, para quem não conhece, é uma instituição de 44 anos
em Campinas, que trabalha com um propósito tão fantástico, o termo me fugiu, mas todos os problemas craniofaciais, independente da idade, de bebês, crianças, idosos, inclusive após o acidente, então é toda uma recuperação. Eu falo que o termo é muito mais abrangente porque não é só a parte cirúrgica, tem a parte de psicologia, de fonoaudiologia, então é um negócio tão fantástico. E ela me falando do papel da CPFL quando precisou mudar toda uma torre, uma rede, eu sei o quanto isso é custoso e problemático, para poder atender os interesses da Sobrapar ali no complexo da Unicamp. E o trabalho da Sobrapar, eu sou fã e gosto de sempre citar. Então, parabéns, porque falar é fácil. Agora, fazer o que vocês fizeram lá, eu fui ver, vocês transformaram a rede de um lado para o outro da rua, é um exemplo clássico. Então, muito obrigado e parabéns e muito obrigado por ter tido conosco hoje esse papo legal. E para você que nos ouve, a gente falou de ambidestria corporativa. Temos no grupo nosso colega Marcelo Veras, do Inova Business School. Esse é um curso que eu indico para quem puder, é fantástico, para CEOs, CFOs, ele traduz muito do que você falou, dessa articulação necessária para juntar o presente, o médio e o longo termo de objetivos. Então, indico com certeza Marcelo Veras, nosso colega. E agora eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, começando pelo nosso mantenedor, a Jaive Investments, os nossos patrocinadores Jader Almeida, a Lifetime, a Plaenge, PwC, o Hospital Veracruz, que junto com a Bauer Gonzalez e a Dali Marketing tornaram isso aqui possível. Nós teremos em breve mais um episódio, não vou dar spoiler agora de quem virá falar conosco, mas eu acho que a gente já mostrou o conteúdo e o nível das pessoas que nós estamos trazendo. Primeiro episódio, Jorge Lima, agora Gustavo Estrela, terceiro episódio será tão bom quanto. E a gente volta em breve com vocês. Muito obrigado.